Boa noite. Você confere agora as notícias que são destaque em Minas nesta terça-feira. Homem é preso por suspeita de estuprar e engravidar a própria filha adolescente. Esportista morre ao cair de equipamento na Serra do Curral, em local onde é proibido entrar. Corpo inteiro é retirado da lama de Brumadinho após 131 dias da tragédia com a mina da Vale. Deputados estaduais vão a Barão de Cocais conversar com comerciantes que estão no prejuízo desde a evacuação. Moradores de Belo Horizonte correm aos postos de saúde para se vacinar contra a gripe. Número de casos de conjuntivite cresce nesta época do ano e preparamos dicas para você se prevenir. Rede hoteleira da capital conta os dias para receber os turistas que virão assistir os jogos da Copa América aqui no Mineirão. E não se esqueça que estamos transmitindo o nosso jornal também ao vivo pelo Facebook na página da TV Band Minas. Um homem morreu depois de cair de uma altura de cerca de 50 metros ali nas proximidades do Parque das Mangabeiras, na região centro-sul da capital. Isso aconteceu na tarde de hoje. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que chegou a usar um helicóptero para socorrer a vítima, o esportista caiu enquanto praticava slackline, um esporte no qual o praticante tenta se equilibrar em uma fita elástica. O local onde o homem estava era de acesso proibido e havia sinalização avisando isso. A vítima, de 30 anos, sofreu uma fratura na perna esquerda e ainda uma parada cardiorrespiratória. Um homem foi preso suspeito de estuprar e engravidar a própria filha de 14 anos em Santa Luzia, cidade da Grande BH. Segundo a Polícia Civil, a adolescente foi violentada 2 vezes. Após os atos, o pai a ameaçava de morte para que ela não denunciasse os abusos. O caso foi registrado nesta delegacia de Santa Luzia, na região metropolitana, pela mãe da adolescente. Segundo a delegada, foi ela quem percebeu a mudança de comportamento da filha e prestou queixa à polícia. Essa menina, ela nunca conviveu com esse pai. A mãe separou dele quando ela era muito pequena, recém-nascida, e ele não teve acesso a essa criança. Então, ela passa a vida inteira sem conhecer o pai. No final do ano passado, ela conhece o irmão, que é adolescente, pouco mais velho do que ela, e ela resolve conviver com a família do pai. Nisso, ela começa a se aproximar, frequenta a casa nos finais de semana. Na 4ª vez que ela está nessa casa, esse pai amarra os braços, as pernas, amordaça enquanto ela está dormindo. A suspeita que a gente tem é que ela possa ter sido dopada, porque ela já acorda nua e amarrada com ele nu na sua frente. No final do ato, ela fala que ele já pega uma arma, bota na cabeça dela e fala: não é para contar para ninguém. E fala: e não quero que você pare de vir aqui, porque se você parar de vir aqui, vai levantar a suspeita. Em maio, ela fala que a mesma coisa acontece novamente. Ela já acorda amarrada, amordaçada, e nessa 2ª vez ele ainda pratica o sexo anal com ela. A menina tem 14 anos e está grávida. De acordo com a polícia, o pai da criança seria o estuprador. A garota está depressiva e é acompanhada por médicos e psicólogos do sistema de saúde. Ainda segundo as investigações, assim que ficou sabendo da queixa, o homem de 40 anos se apresentou à polícia. Ele se mostrou uma pessoa fria e não teria se importado com a prisão. Ele é um homem que, quando a gente conversa com ele, quando a gente fala dos fatos para ele, ele não muda a expressão facial. A expressão facial dele é a mesma do início ao fim. Eu costumo dizer que o inocente, ele se revolta. Ele não se revolta em nenhum momento. Não nega, né? Não nega. E um outro homem também foi preso em flagrante, suspeito de estuprar 2 enteadas em Ibirité, na região metropolitana da capital. Segundo a PM, a mãe das vítimas encontrou fotos de uma das filhas de 6 anos, nua e sendo abusada pelo marido no celular dele, em um momento em que ele se distraiu. Logo após, então, ela procurou a polícia. O suspeito assumiu o crime. A outra filha de 4 anos de idade também passou pelo exame médico e foi identificado que ela sofreu algum tipo de violência sexual. Deputados que fazem parte da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa fizeram uma visita técnica hoje em Barão de Cocais. Eles se reuniram com vereadores do município e também ouviram comerciantes. O repórter Igor Calhan e o cinegrafista Tamer Pimentel trazem as informações. Desde o anúncio da movimentação do talude no dia 3 de maio, que a parede vinha se movimentando cada vez mais rápido. Chegou a se mover 45 centímetros por dia.
Um pedaço, considerado de tamanho insignificante, cedeu na última quinta-feira. Vendo a olho nu, a gente não consegue precisar, nem a porção caiu. Seria em torno de 0,6% da estação do talude que a gente tem monitorado e tem expectativa de descer para dentro da cave. Hoje nós tivemos um registro recente agora de 38,5 centímetros dessa movimentação. Em que pese nós temos registrado uma chuva aqui no município ontem. Essa chuva não afetou a estrutura do talude norte. O que está ocorrendo é um monitoramento que continua 24 horas por dia, através de vistorias individuais pela Vale, pelos técnicos que estão aqui, pelo monitoramento do posto de comando e dos equipamentos que estão instalados lá na cava da Congo Soco. Apesar do talude ainda se movimentar numa velocidade considerada anormal, a certeza de que o paredão irá ceder já abre possibilidade de uma estabilização do local. Mas apesar de uma previsão mais otimista, novas medidas de segurança para diminuir o impacto da lama em um eventual rompimento da barragem sul superior estão sendo realizadas. Estão sendo instalados alguns blocos de granito, gradeamento de contenção, abertura de alguns dutos para poder reter essa lama, para que se ocorrer, essa lama não chegue de maneira integral dentro do município de Barão de Cocais. O clima ainda é de apreensão nas regiões que estão na rota da lama. Hoje, deputados que fazem parte da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa estiveram reunidos com vereadores de Barão de Cocais e, na sequência, realizaram uma visita técnica. Foram ouvir os comerciantes da cidade. O que a gente ouviu dos comerciantes que nos atenderam é o seguinte, que a renda caiu demais. Ou as pessoas estão com medo de vir até o centro, isso também tem feito que o comércio tenha caído a renda, né? Mas também como que as pessoas estão evitando de gastar, porque elas não sabem qual a situação que elas vão ficar se houver o rompimento, né? Bem perto dali, o Santuário São João Batista já ganha novas cores. São as bandeirinhas juninas da tradicional festa que está mantida. Os moradores vão aproveitar a festa do padroeiro, que será realizada do dia 15 a 24 de junho. A gente fez umas reuniões para fazer as tratativas, para estar realizando a festa de forma segura, com a população que esteja lá no local, também toda orientada, para, no caso da emergência, estar podendo direcionar para o ponto de encontro. As buscas pelos corpos dos desaparecidos na tragédia com a mina da Vale em Brumadinho continuou e já estamos aí há 131 dias do rompimento da barragem. Hoje um corpo inteiro foi encontrado pelos bombeiros. A vítima, estava na área do terminal de carga ferroviário 3. O corpo já foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, que vai identificar a identidade da vítima, que consta naquela lista aí atual de 25 desaparecidos. O número de mortes confirmadas já chega a 245. E agora falamos sobre as vítimas da barragem de Fundão, lá em Mariana, na região central de Minas. Parte do grupo de atingidos acampou hoje no escritório da Fundação Renova. Eles cobram agilidade no processo de reassentamento das famílias afetadas e dizem que só vão sair de lá com respostas. Ontem houve uma reunião que terminou sem acordo. A Fundação Renova disse que está disposta a acolher e debater as solicitações dos atingidos. 4 integrantes de quadrilha especializada em roubo de motos foram presos em Uberaba, no Triângulo Mineiro. As imagens de câmeras de segurança flagraram os 2 bandidos na motocicleta, rendendo a vítima nessa outra moto no Jardim Maracanã. Em seguida, roubam a motocicleta e fogem em direções diferentes. Já nessa outra imagem, os bandidos renderam essa mulher que seguia na moto, a obrigaram a parar e também levaram o veículo da vítima. Após levantamentos, os policiais militares do Tático Móvel foram até uma casa no bairro Jardim Copacabana e abordaram Matheus Guilherme Silva, de 26 anos, Felipe Silva Maciel, de 19 anos, Igor Henrique de Oliveira Chagas, de 20 anos e Luiz Felipe da Silva, de 20 anos. No imóvel foram encontradas as 2 motocicletas roubadas na cidade, além de outras 2 motos produtos de crime, várias peças de motocicletas, aparelhos celulares, drogas e dinheiro. Os veículos recuperados e apreendidos foram removidos ao pátio credenciado do Detran. Confira agora mais notícias que são destaque em nosso estado nesta terça-feira. Homem é preso em flagrante pescando com materiais proibidos na manhã de hoje na Lagoa da Pampulha. Segundo a Guarda Municipal, o suspeito reuniu 20 peixes. Para pescar no local é preciso ter autorização do Instituto Estadual de Florestas.
Passa bem o cachorro que caiu de uma altura de mais de 10 metros após ficar preso em um parapente assim que o piloto levantou o voo na Serra de Santa Helena, em Sete Lagoas, região central do estado. O cão quebrou uma pata e vai passar por cirurgia. E agora tem novo apelido, Lucky, que significa sorte em inglês. Belo Horizonte teve uma mudança de clima nesta segunda-feira, com ventania que chegou a 95 km por hora e chuva intensa. Vários bairros tiveram queda no fornecimento de energia. A mudança se deve à chegada de uma frente fria que vai acentuar a queda da temperatura nos próximos dias. As drogas que estavam sendo vendidas dentro da UFMG saíram do aglomerado do Sumaré, na região noroeste da capital, a 7 quilômetros do campus. A investigação da Polícia Civil prendeu 5 suspeitos dentro do diretório acadêmico da universidade, entre eles um ex-estudante de engenharia química que estaria produzindo drogas sintéticas como êxtase dentro de um laboratório da instituição. A UFMG disse que nenhum dos detidos é membro da comunidade universitária. A vacina contra a gripe já está disponível para toda a população nos postos de saúde de Minas Gerais. Depois de atingir 80% do público-alvo, a vacinação foi ampliada até o fim dos estoques. Roberto tem 57 anos e não faz parte do grupo prioritário, mas pôde tomar a vacina contra a gripe. Enquanto houver doses, qualquer pessoa pode procurar os postos de saúde para se imunizar contra o vírus. Quero aproveitar que abriu para todo mundo e quero tomar, ficar imune. Rodrigo trouxe a filha de 11 anos para ser vacinada. As vacinas geralmente são caras, então a gente fica tranquilo pela proteção e pela economia que se faz, né? Entre os dias 10 de abril e 31 de maio, a imunização foi exclusiva para alguns grupos, como idosos acima de 60 anos, crianças até 6 anos, gestantes, professores e trabalhadores da área da saúde. A meta no país é alcançar 90% de cobertura vacinal entre o grupo prioritário. Depois de mais de 50 dias de campanha, esse percentual atingiu uma média de 80% do público-alvo. A vacina é a melhor forma de prevenção contra o vírus da gripe e suas complicações, que mataram 144 pessoas nos 5 primeiros meses deste ano. Essa especialista em epidemiologia explica que a vacina de 2019 teve alterações em relação à do ano passado e que protege contra os 3 subtipos do vírus da gripe que mais circularam no último ano. Muitas crianças, às vezes os pais, não, meu filho tomou a vacina no ano passado, essa vacina é diferente das outras vacinas que ele toma, 2 ou 3 doses, é uma dose anual. A queda da cobertura vacinal de crianças preocupa o Ministério da Saúde. Das 8 principais vacinas indicadas para os bebês, apenas a BCG, que protege contra a tuberculose e é aplicada na maternidade, atingiu a meta de 90%, segundo o Programa Nacional de Imunizações. Entre os motivos estão a falsa sensação de segurança da população em relação a algumas doenças e a divulgação de informações falsas sobre os efeitos colaterais das vacinas. Eric preferiu ser prudente e aproveitou a folga no trabalho para atualizar o calendário de vacinação do filho de 7 meses. Porque eu quero proteger o meu filho, né? Eu sei que o futuro só vai ser melhor para ele se ele estiver protegido de todas as doenças. E ainda falando sobre saúde, gente, nesta época do ano é comum o aumento aí no número de casos de conjuntivite. A doença pode ser contraída tanto por vírus quanto por bactérias e a principal proteção é lavar as mãos várias vezes ao dia. O Olivério está com os olhos vermelhos, lacrimejando e ardendo muito. Sintomas de conjuntivite, que ele acredita ter contraído há 3 dias enquanto andava num ônibus lotado. É horroroso, entendeu? Você não consegue dormir, entendeu? E fica ardendo, areia e pingando água. Entendeu? Esta época do ano, com clima mais frio e seco, o ambiente fica mais propício à propagação da conjuntivite. O pronto atendimento da Santa Casa de Belo Horizonte contabiliza nesta época cerca de 80 casos por dia. A doença é considerada benigna e o tratamento leva alguns dias. Existem várias formas de colírio, desde o uso de antibióticos, das formas indicadas, o uso de corticoide e de colírios que levam ao conforto da superfície ocular. A conjuntivite pode ser causada por um vírus ou por uma bactéria. Estas 2 formas são contagiosas e podem ser contraídas por meio do contato com a pessoa infectada. Mas a irritação também pode ser alérgica e causada, por exemplo, pelo contato com a poluição ou com o cloro da piscina.
Nas fotos, Gabriela aparece com o olho esquerdo inchado dos dias que esteve com conjuntivite. Agora, depois do tratamento, ela conta os transtornos que a irritação trouxe durante os 4 dias que precisou ficar afastada do trabalho. Tinha acabado de começar no emprego novo e acabei pegando 4 dias de atestado logo de cara, assim. Mas foi tudo bem, eles foram muito compreensíveis, viram que meu olho estava inchado, estava vermelho e deu tudo certo. Criar uma cultura de prevenção pode evitar o contágio desta e de outras doenças. O médico explica que mudar hábitos pode ser determinante para isso. A melhor prevenção de doença infecciosa é lavar sempre as mãos, independente do ambiente que você se encontre. Principalmente nos ambientes onde há uma grande aglomerações de pessoas, isso predispõe a doenças infecciosas, no caso específico das conjuntivites. E uma vez você está convivendo com uma pessoa portadora de conjuntivite, quer que todos o instrumental, materiais e produtos de uso pessoais sejam separados dos portadores das pessoas sãs, quer dizer, as pessoas que não apresentam conjuntivite. No próximo bloco, você confere o movimento de brasileiros que vêm do exterior para serem operados em Belo Horizonte, porque o serviço é mais barato. Mais de 226 mineiros tiveram o título de eleitor cancelado. Quem está nesta situação precisa se regularizar. Com título vencido, você, por exemplo, não assume vaga em concurso público e nem tira passaporte. Teve o título de eleitor cancelado quem é obrigado a votar e não votou nem justificou a ausência nos últimos 3 turnos das eleições referentes a 2018 e 2016. Em Minas Gerais, 226.761 pessoas tiveram o título cancelado pela Justiça Eleitoral. Em todo o país, foram quase 2,5 milhões de eleitores que não cumpriram com as obrigações eleitorais e não regularizaram a situação dentro do prazo. Este chefe de zona eleitoral alerta que quem teve o título cancelado deverá pagar uma multa e, em seguida, poderá fazer a regularização da situação no cartório eleitoral, levando o documento de identificação oficial original com foto, comprovante de residência e o título, se ainda o possuir. O valor da multa pode até parecer pouco para algumas pessoas, mas as consequências não são nada agradáveis. O valor da multa, regra geral, gira em torno do valor de R$ 3,50 por cada turno que a pessoa não votou. E quando a pessoa não está quitte com a Justiça Eleitoral, devendo apenas um turno, ela poderá ser privada de vários direitos tais como tirar passaporte, se inscrever nas universidades. E para facilitar a vida dos eleitores, aquela guia para pagamento da multa eleitoral agora pode ser emitida pela internet. Basta acessar o site do TSE, clicar na aba Eleitor e, em seguida, seguir os próximos passos. Então, só apresentar o comprovante de pagamento ao cartório eleitoral para regularizar a situação. Dica é aproveitar a pouca movimentação nos cartórios para regularizar a situação. Essas pessoas que estão com o título cancelado necessariamente deverão fazer uma nova biometria, uma vez que estão com títulos cancelados. E a gente aproveita o momento também para aquelas que não estão canceladas para virem e fazer o cadastramento biométrico, devendo trazer a identidade e um comprovante de residência. Saber se o seu título foi cancelado, basta consultar a situação no portal do Tribunal Superior Eleitoral na internet. Na área Serviços ao Eleitor, Situação Eleitoral, consulta por nome ou título. Este especialista chama a atenção para a importância do voto. Se escolhermos bem, temos um Estado mais bem-sucedido. Se escolhermos mal, pagamos por isso durante um tempo, que muitas vezes não ficam só em 4 anos, porque depois que o indivíduo chega no poder, ele ganha mais poder e ganha mais possibilidade de ganhar votos e assim se perenizar no poder, às vezes não praticando aquilo que ele prometeu durante a campanha eleitoral. A convivência com os vizinhos é o nosso próximo assunto. O jornalista Paulo Navarro dá algumas dicas para que haja mais harmonia e nenhuma briga. Olá! Hoje uma reflexão do amigo Kênio Pereira, especialista em imóveis e boa vizinhança. A fundamental harmonia nos condomínios. Para isso, basta pensar no vizinho como um amigo, no mínimo um colega no mesmo barco. Coloque-se no lugar dele e melhore as relações onde ambos vivem com suas famílias. Nosso lar é sagrado, sendo fator de valorização e satisfação. Deveria ser um prazer reencontrar com as pessoas no elevador, portaria e garagem. É realmente simples. Vizinhos que agem como eu e meus familiares. Pessoas bem intencionadas, que respeitam os direitos dos outros naturalmente.
Basta não ferir o direito alheio, visando sossego e segurança. Basta sermos bem educados e racionais, respeitando limites. Evitar, por exemplo, qualquer barulho alto tarde da noite. Encarar a garagem como uma loja de porcelana e não de tanques de guerra. Em suma, devemos ser gentis, buscar o entendimento e, se possível, cultivar bons amigos, ser honestos, sorrir, dialogar sempre. O condomínio, enfim, é a extensão do nosso lar. Cresce em Minas o número de casos contra a dignidade sexual acontecidos na internet, segundo a Polícia Civil. Acompanhem comigo os números aqui no telão. Nós tivemos aí de janeiro a março deste ano 111 casos registrados. Houve um aumento de 122% em relação ao mesmo período de 2018. E a gente vai aproveitar aí para orientar todos vocês que usam muito a internet. Se o seguinte, publicar fotos ou vídeos com cenas de sexo, nudez ou pornografia sem o consentimento da outra pessoa é crime e está previsto no Código Penal. A infração pode ter aí uma punição de até 5 anos de cadeia. O recente escândalo envolvendo o jogador Neymar da seleção brasileira, que é também do time francês PSG, ganhou grande repercussão nas redes sociais e levantou discussões sobre o tema. Para denunciar, então, um crime desse tipo, você deve ligar aí nos telefones 190 ou 181, ou pode procurar qualquer unidade da PM ou também da Polícia Civil. O brasileiro é o povo vice-campeão em número de cirurgias plásticas no mundo. A cirurgia nos seios e a lipoaspiração são as mais procuradas. Tem muitos pacientes que vêm do exterior para serem operados aqui, porque o preço chega a ser 40% mais baixo, aquecendo aí o que o mercado convencionou chamar de turismo cirúrgico. Patrícia mora nos Estados Unidos e veio passar férias no Brasil. Aproveitou para fazer plástica nos seios e lipoaspiração. Uma oportunidade de juntar as férias com os cuidados também dos familiares que eu tenho em casa, ajuda, suporte e o custo. O tratamento médico e o pós-operatório fica mais em conta. O Brasil ocupa o segundo lugar no mundo em número de cirurgias plásticas. São cerca de 1,5 milhão de procedimentos por ano. Um mercado que não para de crescer, graças também aos pacientes que vêm do exterior. Segundo a Associação Brasileira de Turismo de Saúde, o país deve receber este ano cerca de 30 mil pacientes de fora, entre estrangeiros e brasileiros. A cirurgia plástica deve ser uma das áreas mais procuradas. É importante que o paciente venha sem pressa, para fazer o pré- e pós-operatórios com calma. Muitas intercorrências, a mais temida delas, se tanto fala hoje, inclusive na mídia, que a trombose, a embolia pulmonar, que muitas vezes é um grande responsável pelos óbitos em cirurgias mais complexas, isso aí pode acontecer não na cirurgia, mas vai acontecer 1 semana, 10 dias, 30 dias após a cirurgia. Os procedimentos mais procurados são de mama e lipoaspiração. A cautela na escolha do profissional é fundamental. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, cerca de 12 mil profissionais trabalham de forma irregular no país, colocando pacientes em risco e muitas vezes fazendo cirurgias que são desnecessárias. Existe um transtorno dismórfico corporal, acomete até 2% da população mundial, onde a pessoa tem uma percepção exagerada ou até surreal dos defeitos dela. Por isso é importante procurar um médico que esteja preparado não só tecnicamente, mas eticamente, né, para perceber que a paciente está nesse momento e às vezes até declinar a cirurgia. E veja a seguir, faltam 10 dias para o início da Copa América e a rede hoteleira espera por turistas que vão assistir os jogos no Mineirão. A Copa América começa em 10 dias e Belo Horizonte é uma das 5 cidades sede. A nossa capital vai receber 4 jogos, além da semifinal do campeonato. A rede hoteleira aqui de BH já está contando os dias para a chegada dos turistas. A Copa América vai reunir 12 seleções no Brasil e, com elas, os torcedores de vários países, especialmente dos latino-americanos, que devem aproveitar o momento para turistar pelas cidades brasileiras, onde os jogos vão acontecer. O Mineirão vai receber 5 jogos da Copa América. 4 deles são da fase de grupos. Passarão por aqui seleções como a da Argentina, do Uruguai, do Paraguai e até o time do Japão, convidado para esse torneio. A seleção brasileira poderá jogar uma das semifinais aqui, mas para isso precisa se classificar em primeiro no Grupo A. Gabriela tem um hostel na Orla da Pampulha, bem perto do estádio.
Para o jogo da Argentina e para a semifinal, não há mais vagas por aqui. Mas para as outras partidas, o pessoal espera por mais reservas. A grande maioria é brasileiro ainda, mas os argentinos estão aqui sempre, eles já conhecem, né? Já temos outros campeonatos que acaba que os argentinos vêm com mais frequência. A casa tem quartos individuais e coletivos, além de piscina e área para churrasqueira, o que deve atrair mais clientes e tentar fidelizá-los. Para o diretor da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, a expectativa é preencher no mínimo 80% das vagas disponíveis em Belo Horizonte. A gente sabe que os dias que antecedem o jogo, no dia do jogo, no dia depois, a gente tem uma taxa de ocupação mais alta e nos outros dias a gente acaba tendo uma taxa de ocupação mais regular para a cidade. Assim como a Copa do Mundo, o torneio latino-americano, que não era disputado no Brasil há 30 anos, deve movimentar a economia e servir de vitrine para os turistas. Isso vira um aperitivo para a pessoa voltar depois, falar bem para as pessoas no seu país natal. Então isso tudo com certeza é um grande atrativo, um grande marketing para a cidade. Encerramos as notícias por hoje. Para você rever as nossas reportagens, acesse lá YouTube ou Facebook no nosso perfil TV Band Minas. Ficamos por aqui, obrigada pela sua atenção. Hoje e amanhã quero contar com você de novo, combinado? Até lá e boa noite.